Muitas pessoas querem chamar a atenção de Deus para si e a Bíblia nos ensina o que verdadeiramente chama a atenção do Senhor. Esse é o estudo de número 947 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que o Senhor, Ele é fiel e Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que são fiéis até o fim. Vamos ao nosso tema. A fidelidade chama a atenção de Deus. O nosso texto base está em Salmos, número 31, verso 23, que diz: Amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. Observe que esse versículo fala todos os fiéis e também fala que o Senhor defende os leais. Sabe por quê? Porque fidelidade é lealdade. Fidelidade é característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito. É uma pessoa leal, é uma pessoa constante nos compromissos assumidos. E a fidelidade, a Bíblia nos ensina que é um dos atributos do nosso Deus. Então, é uma das qualidades do nosso Deus. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 12 e o verso 13 diz assim: se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar o que é inerente a ele mesmo, ou seja, ele é fiel e continua sendo fiel. Vimos que o homem pode falhar, o homem pode ser infiel, mas o nosso Deus, ele não falha. Deuteronômio capítulo 32, o verso 4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Deus não falha, Deus não erra, Deus não se engana, Deus não vacila, porque ele é justo e ele é reto. A infidelidade do homem não anula a fidelidade do nosso Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 3, o verso 3, sendo assim, que importa se algum desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiram anular a fidelidade de Deus. A infidelidade é a falta de respeito, a falta de fidelidade, aquilo com que se deveria estar comprometido. Mas o nosso Deus, ele é imutável, ou seja, ele não muda. A fidelidade dele é eterna. A fidelidade do homem atrai as bênçãos de Deus. Vamos ver Provérbios no capítulo 3, o verso 3 e o verso 4. Salomão diz assim: não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Então a fidelidade, ela deve estar dentro do nosso coração, pois assim encontraremos o favor tanto diante de Deus como diante dos homens. E a fidelidade é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23 mostra as qualidades do fruto do Espírito e diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, benignidade, é bondade, é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos que ter as qualidades do fruto do Espírito, nós temos que andar em Espírito, temos que andar em comunhão com Deus para que as qualidades do fruto do Espírito Santo possa ser vista em nós. E a Bíblia nos mostra diversos personagens que tiveram a atenção de Deus, pois eles se mostraram fiéis. Eu vou começar com o exemplo do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías disse ao rei Ezequias que ele morreria, o rei Ezequias chorou, o rei Ezequias orou e o rei Ezequias trouxe à memória do Senhor a fidelidade dele, segundo Reis, capítulo 20. Verso 2 e verso 3, que diz: ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé: Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade de coração e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. O rei Ezequias chorou, ele orou e o Senhor deu atenção a ele. Deus mandou Isaías voltar e dar uma boa notícia. Vamos ver, segundo Reis, capítulo 20, o verso 5 e o verso 6. Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Olha que tremendo! Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus viu as lágrimas de Ezequias, Deus viu que Ezequias caminhou, andou em fidelidade para com ele, e o Senhor acrescentou a ele mais 15 anos de vida e deu livramento a ele do rei da Assíria. Que tremendo! Mas também o rei Salomão, ele falou para o Senhor sobre a fidelidade de Davi, e vamos ver o resultado. 1 Reis capítulo 3, o verso 6, ao que Salomão respondeu: tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Salomão foi sacrificar ao Senhor lá em Gibeon, e de noite o Senhor apareceu a ele em sonhos e disse para ele pedir o que ele quisesse. E Salomão, ele foi sábio, ele foi inteligente, ele pediu para o Senhor lhe dar um coração entendido para julgar o povo, para que pudesse discernir entre o bem e o mal. Ele pediu sabedoria ao nosso Deus e o Senhor concedeu. Mas é interessante que Salomão testemunhou da fidelidade de Davi para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele também fala da fidelidade dele ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. O Senhor fortaleceu Paulo, o Senhor designou ele para o ministério. Sabe por quê? Porque ele considerava Paulo um homem fiel. Louvado seja Deus. E sabe o que Paulo fez? Paulo, ele testemunhou da fidelidade de Timóteo aos irmãos da cidade de Corinto. Vamos conferir?
1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Paulo fala sobre Timóteo, um filho amado, um filho na fé, e fala que ele era um homem fiel no Senhor. Mas também nós vemos que o Senhor, ele também testemunhava da fidelidade do homem, e o Senhor testemunhou da fidelidade de Antipas. Apocalipse capítulo 2, o verso 13: conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste a tua fé em mim. Olha que interessante, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Esta palavra foi dita ao anjo da igreja que estava em Pérgamo, quando o Senhor falou com João, e João escreveu a carta para o anjo que estava na igreja em Pérgamo. E lá na cidade de Pérgamo tinha o trono de Satanás, tinha a estátua do imperador, e era uma adoração fiel àquele imperador. Mas é interessante que os estudiosos da Bíblia diz que Antipas, ele se recusou a adorar e a cultuar o imperador. Por causa disso ele foi preso. E olha a fidelidade de Antipas, porque segundo os estudiosos da Bíblia, Antipas se recusou a adorar e a cultuar o imperador. Aí por isso ele foi preso, e olha que tremendo, ele foi colocado dentro de um touro em brasas incandescentes, e lá dentro desse touro ele morreu queimado. Mas Antipas foi fiel até a morte, e ele recebeu o testemunho do Senhor. Ele foi chamado de minha fiel testemunha pelo nosso Senhor, pelo Todo-Poderoso. Mas Deus também testemunhou da fidelidade de Moisés. Vamos ver Números capítulo 12, verso 7. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Como é tremendo nós vemos que Deus, ele reconhece a fidelidade dos teus servos. A fidelidade do homem chama a atenção de Deus, e Deus testemunhou da fidelidade de Moisés para Arão e Miriam. Deus o chamou de o mais fiel dos servos, e Deus ainda acrescentou como era o relacionamento dele com Moisés. Vamos conferir? Números capítulo 12, verso 8. Com ele converso, ó, face a face, claramente, não por enigmas ou parábolas, e a ele foi revelada a forma do Senhor. Deus estava repreendendo Arão e Miriam porque eles estavam falando contra Moisés pelo fato de Moisés ter se casado com uma mulher cuxita, e o Senhor disse a eles: por que ousaste falar contra meu servo Moisés? Mas olha como Deus testemunhou: eu não falo com Moisés por enigmas ou parábolas, mas eu falo com ele face a face, porque ele é o mais fiel dos servos da minha casa. A que o Senhor possa encontrar em mim, possa encontrar em você a fidelidade. E Davi, ele nos ensina que o Senhor, ele defende, ele recompensa os seus fiéis, como nós vimos no nosso texto base. Mas eu quero trazer outro versículo que Davi fala sobre isso. Vamos ver no Salmo 18, verso 24 a verso 26. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Um exemplo do Senhor defender. Nós vimos que o Senhor defendeu Moisés para Arão e Miriam, e aí Davi fala que o Senhor se revela fiel para com aqueles que são fiéis. A Bíblia nos mostra também o exemplo dos recabitas. Recabitas são os descendentes de Recabe, e eles chamaram a atenção do Senhor porque eles eram
fiéis a um homem, eles guardavam os mandamentos desses homens, os recabitas. Eles eram midianitas, eles eram peregrinos em Israel e eles obedeciam um modo de vida que Recabe os tinha orientado, e Deus usou este exemplo de fidelidade deles para exortar o povo de Judá. Jeremias capítulo 35, verso 16. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu, Deus mandou o profeta Jeremias exortar os habitantes de Judá sobre o juízo que viria da parte de Deus sobre eles, pois eles foram advertidos e eles ignoraram. Mas em compensação, Deus traz o exemplo dos recabitas, que foram fiéis, que foram obedientes a um homem. Eles foram obedientes a Recabe, e nós temos um estudo aqui no nosso canal sobre a fidelidade dos recabitas. Está muito interessante, vale a pena você conferir. Eu vou concluir. Davi, ele considerava as pessoas fiéis como os notáveis da terra. Salmo 16, verso 3 diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Notáveis são pessoas dignas de atenção, são pessoas importantes, pessoas que se consegue perceber. E você vê a decisão, a escolha de Davi. Ele fala quanto a eles, eles são os notáveis, ou seja, eles são pessoas dignas de atenção. Agora, se Davi se agradava de homens fiéis, imagina o Senhor nosso Deus. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas notáveis devido à fidelidade deles ao Senhor. A fidelidade do homem, ela chama a atenção de Deus, e esses homens, esses exemplos nos inspiram para que possamos cada vez mais sermos fiéis e não voltarmos atrás. Você se lembra da fidelidade de Daniel, de Jó, de José, do rei Josias, do profeta Samuel, de Pedro também, por que não nos lembrarmos de Epáfras? Mas também nós temos várias mulheres na Bíblia que nos ensinam sobre a fidelidade. Lembra de Débora, da juíza, e de Esther? Mas também tem Febe. Nós temos todos os estudos sobre esses personagens aqui no nosso canal. E eu vou concluir citando a escolha do salmista. Ele escolheu seguir ao Senhor em fidelidade, caminhar com o Senhor em fidelidade e andar com o Senhor em fidelidade. Salmo 119, verso 30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade diante de mim, pus as tuas ordenanças. Que possamos ser como o salmista, que escolheu ser fiel ao Senhor e obedecer às ordenanças do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe. Vale a pena ser fiel ao Senhor.